Beleza? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o ano do cão. Quem fala muito sobre isso é o primo pobre, né? Eduardo Fieldberg. E cara, eu tava agora mexendo no meu Google Fotos e eu tava lembrando do ano de final de 2021 para início de 2022, que ali foi o meu ano do cão. Foi só Jesus. O que acontece? Nesse ano eu tinha comprado um carro. Eu já vinha trabalhando em sociedade e aí eu e minha sociedade já não tava batendo muito, as ideias já não estavam batendo, né? E aí o que acontece? Se eu não me engano, acho que depois do carnaval de 2021 eu comprei um carro para poder trabalhar e comprei o carro e tal, e aí o carro veio com problema, botei o carro para poder resolver. E nesse período fui basicamente, se eu não me engano, acho que nesse período trabalhei sozinho, trabalhei sozinho. E aí foi indo, eu ajeitei o carro, coloquei um gás nele, porque ele é um carro um pouquinho mais, ele bebia um pouquinho a mais, né? E aí eu fui, quando chegou, normalmente o que acontece? Eu trabalho com venda, então o período de dezembro a fevereiro, a março, pra gente é bom de venda. E aí o que acontece? Eu comecei a mexer no carro para deixar ele legal, para novembro ali, mais ou menos, para poder ter ele bom para eu poder trabalhar, né? Quando foi se eu não me engano, acho que é dia 19 de novembro de 2021, furtaram o carro. Aí foi só Jesus. Aí furtaram o carro, sendo que eu tinha colocado um seguro, né? Na época eu nem queria colocar um seguro, carro antigo. E aí eu falei, não vou colocar não. Aí minha esposa, né, falou, não, coloca, cara, coloca um seguro, é melhor e tal, pererê. E eu relutei, mas falei, não, sabe de uma coisa? Vou colocar. Aí eu fui, fiz a cotação, o seguro deu 900 e pouco, eu paguei o seguro à vista. Porque se eu não pagasse à vista, dependendo de como for, eu não ia querer pagar. Já tava fazendo algo contra a minha vontade, mas falei, não, vou fazer isso, é uma ideia boa, né? Vou pagar o seguro e beleza. Que foi o que me salvou, né? Entre aspas. O que acontece? Em novembro de 2021, eu tive o carro furtado. E aí demorou um tempo. E aí eu voltei a trabalhar com essa pessoa. E aí, tipo, basicamente foi pra poder ver mesmo que as ideias já não batiam mais. E aí, basicamente, começou o ano do cão, né? Foi quando eu comecei a estar trabalhando num lugar, voltar a trabalhar com uma pessoa que eu não queria mais estar trabalhando, entendeu? E aí eu me sentia, tipo assim, sentia que as coisas não iam fluir. E aí eu comecei a trabalhar com minha esposa. E aí ela, me incentivando, falou, cara, vamos meter a cara, tal, pererê. E quando chega dezembro, entendeu? Janeiro, as vendas já começam a melhorar pra gente, porque é época de verão e aí a gente já começa a colocar guarda-sol. Vira e mexe, vocês vão ver eu dando uma olhada, porque eu tô trabalhando e tô observando aqui, tá vendo? Lá atrás tem mercadoria, eu tô trabalhando e tô gravando o vídeo. Então, janeiro já começou a dar uma melhoradinha, mas eu comecei a trabalhar de ônibus e eu ia com uma caixa de guarda-sol. Aí eu ia, botava. Aí um belo dia, cara, passou um filme na minha cabeça agora vendo o Google Fotos. Aí um belo dia eu tô trabalhando na saída de um posto, né? Aí botei os guarda-sol e tal, pererê, trabalhando na saída de um posto. Aí veio a autopista Fluminense, falou, cara, tem como você não pode trabalhar aí não, porque é um local de risco, mas é um local de bastante passagem de carro, as pessoas viajando pra região dos lagos, entendeu? E aí eu falei, cara, não, beleza, não tem problema não. Aí o cara falou, não, cara, você não pode trabalhar aí. A Polícia Rodoviária Federal mandou vir tirar você e tal. Eu falei, não, beleza. Eu fui até, meti um caô. Eu falei, cara, isso aqui é do meu chefe. Na hora que meu chefe chegar, eu tiro. Ele, cara, você não tá entendendo. A Polícia Rodoviária vai vir. E se você não sair, eles vão tomar a mercadoria e tal, pererê. Mas como eu já tô acostumado a trabalhar com isso, sei que muitas vezes é só aviso e tal, e nem não acontece, né? E aí, assim que o cara tava falando comigo e eu tentando quebrar o cara na ideia, a Polícia Rodoviária Federal encosta. Falou, então, meu amigo, você não tem como trabalhar aí. Que aí ele me explicou mais ou menos e tal, falou, pô, não é nem pra poder te atrapalhar não, é mais uma preocupação com a sua vida, tal, pererê. Aí eu, pô, beleza. Aí vai eu tirar material, colocar dentro da caixa, aí voltei pra casa, falei, cara, quer saber de uma coisa? Tá todo mundo trabalhando aqui.
eu vou ver se eu consigo fazer algo diferente. Eu vou pra Maricá. Maricá, pra quem não conhece, se eu não me engano, é uma das cidades mais ricas do estado do Rio. Entendeu? E as pessoas, quando é verão, as pessoas vão pra Cabo Frio, Arraial do Cabo. E aí tem basicamente duas passagens. Tem por Maricá, que a pessoa passa por Maricá para poder matar o pedágio, ou seja, não pagar o pedágio de Araruama, que é um pedágio, se eu não me engano, acho que é um dos pedágios mais caros. E tem como a pessoa passar pela BR, por Manilha, Itaboraí, que a pessoa vai ter que passar pelo pedágio de Araruama, Saquarema, um negócio assim. E aí eu falei, cara, vou pra Maricá, tá todo mundo aqui, vou pra Maricá. Aí, pô, deu um levantezinho, se eu não me engano, acho que já, tipo, pra março, acho que era março de 2022. Se eu não me engano, acho que foi isso mesmo, março de 2022. Aí, pô, foi indo, aí deu um levante. Aí a gente conseguiu fazer um dinheiro e tal. Aí começamos a trabalhar. E aí, passou março, a venda cai. E aí foi a hora que eu comecei, voltei, né, pro sinal. Aí eu trabalhava em sinal, pipa, pelúcia. E aí foi indo, trabalhando. E aí nesse período eu trabalhava de domingo a domingo. E eu tinha um costume comigo. Eu trabalhava tipo de domingo a domingo. Quando chegava no domingo, eu tipo trabalhava, se eu não me engano, de domingo até 1h da tarde e tal. Eu tomava um copo de vinho para poder relaxar, entendeu? E aí o corpo meio que desligava pra no dia seguinte estar ralando de novo. E aí foi basicamente o ano todo assim. E aí foi indo, aí quando chegou, se eu não me engano, acho que quando chegou por volta de outubro, novembro, eu comprei um outro carro, comprei uma Paraty 97. Eu tinha perdido uma Paraty 98, uma Paraty 88, e aí eu fui conseguir comprar uma Paraty 97, eu e minha esposa, basicamente, nós dois. Ela sempre me dando ideia, cara, vai, pô, você fica desanimado, você começa a olhar as coisas assim, tipo, aí você começa a querer se vitimizar, mas por isso que é bom ter uma pessoa do teu lado falando, não, cara, vamos pra dentro, vamos resolver, vai dar certo. E aí, o que acontece? Comprei o carro. E uma outra coisa também, cara, sempre tinha uma pessoa para poder me ajudar, não financeiramente, mas, por exemplo, pô, eu ia subir no ônibus, cara. Às vezes ficava meio assim e tal, pererê, pô, acostumado a estar com o meu carro e tal. Aí ia subir no ônibus, sempre vinha uma pessoa, pô, irmão, tá precisando de ajuda aí, irmão, vou te puxar aí, calma aí e tal, pererê. Na hora de descer, ônibus lotado, com mercadoria, neguinho vinha, a pessoa vinha, pô, irmão, calma aí, ó, o motorista, segura aí. Aqui no Rio de Janeiro os caras falam, piloto, ô piloto, segura aí, piloto, calma aí, motor, o amigo vai descer aqui e tal, pererê, babá. E, pô, essas coisas assim, cara, essas atitudes assim, você olha assim e fala, pô, maneiro, né? As pessoas, de uma forma pequena, mas a pessoa vai te incentivando, pô. Entendeu? E aí chegou, se eu não me engano, em outubro, novembro, comprei uma Paraty 97 na correria, precisando, entendeu? Precisando de um carro. E aí fui ver, consegui trabalhar, acho que com esse carro eu não consegui nem trabalhar direito porque deu problema no motor. E aí foi indo, eu paguei o carro certinho e tal. E aí eu continuei na rua trabalhando, precisando, tipo, fazer dinheiro porque eu tinha que pagar o cara para poder consertar o carro. E aí foi indo, e aí, pô, passa cartão, coisa que eu não gosto de fazer. Aí passamos cartão, comprei o carro, paguei o carro, trabalhei no carro durante um período. Fui lá, conversei com o mecânico, aí teve que fazer cabeçote, manutenção no motor do carro, uma doideira. Só de mão de obra eu tive que pagar R$1.500. E aí foi indo, aí beleza. E aí, se eu não me engano, isso já foi em 2023, né? Já começou aí Aí eu comprei o carro em outubro, novembro de 2022. E aí foi o ano que eu falei, cara, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Aí a gente começou a ir. Aí quando chega normalmente em novembro, começa as árvores de Natal, que é a época que a gente faz um dinheiro. E aí eu comecei a ir, só que eu não conseguia ficar até tarde, porque o bom é você ficar até tarde, até os últimos que você vai fazendo dinheiro. Eu não conseguia ficar até tarde porque eu não tinha carro. E aí pra mim poder voltar pra casa era mais chato. O Uber normalmente sai mais caro. E aí a gente ficava só até 10 horas da noite. E aí a gente fazia isso, aí eu trabalhava cedo, com guarda-sol, tal, pererê. E de noite comprando, vendendo balão de LED, pistolinha de sabão,
entendeu? E fui fazendo assim. E aí quando chegou, se eu não me engano, acho que já para o próximo ano, as coisas já estavam devagarzinho se ajeitando, entendeu? E aí foi indo, aí foi a hora que eu entrei no ano de 2023 ainda capengando ainda, né? Mas mais tranquilo, entendeu? E aí foi a hora que eu comecei a fazer uma reserva, comecei a trabalhar um pouco mais, entendeu? Mas voltando ao tema do vídeo, o meu ano do cão foi o ano de 2022. O ano de final de 2021, praticamente tudo iniciou com o furto do meu carro, entendeu? Final de 2021 até mais ou menos ali, vamos botar até mais ou menos março de 2023. Até março de 2023, vou botar um ano por aí. Não é que as coisas melhoraram, entendeu? Foi basicamente um ano ralado, um ano sofrido, doído. Que no final de tudo, tipo, você via que, cara, você tá na correria, você tá vendo que as coisas vai devagarzinho se ajeitando, entendeu? Mas eu vi o vídeo de uma moça falando sobre isso, sobre o ano do cão e tal, pererê. E aí eu parei para raciocinar, eu comecei a mexer aqui no meu Google Fotos e eu lembrei dessa época que eu passei. E isso também foi uma coisa que até hoje me dá uma certa... uma coisa que eu não quero passar de novo. E aí me dá uma certa estabilidade, uma certa... não é uma estabilidade, mas me dá uma parada de tipo assim, pô, não quero passar por isso de novo. Então, pô, eu tenho que ter uma reserva. Então, pô, eu vejo bastante vídeos do Primo Pobre, né, do Duda. Então é uma coisa que abre bem a sua mente, cara, entendeu? Aí hoje, vamos botar em 2024, eu tinha uma Paraty, eu vendi ela, entendeu? E aí eu já tinha uma reserva legal. Até antes de eu vender ela, eu comprei esse carro que eu tô aqui agora, que é uma Palio Candy. E agora, se eu não me engano, em outubro agora de 2026, eu termino de pagar a carretinha que eu comprei. Então, pô, às vezes a pessoa olha você às vezes olha para suas conquistas e fala que, é pouco, é isso, é aquilo. Já foi época de eu fazer isso, entendeu? Hoje eu olho e falo, cara, muito obrigado a Deus por ter dado a resiliência da gente estar correndo atrás, ter a oportunidade de estar correndo atrás e aproveitar as oportunidades. E hoje, pô, eu vejo que, tipo, a gente às vezes reclama de barriga cheia, sabe? E hoje numa certa condiçãozinha que a gente está um pouco melhor, a gente já consegue ver que a gente está nessa condiçãozinha um pouco melhor. Não tá, a gente está longe do que a gente quer, mas está um pouco melhor pelo que a gente passou lá atrás. Então hoje eu penso duas vezes antes de pegar um carro, se bem que faz parte. A maioria das vezes que eu pego um carro, eu tô na correria. Esse carro aqui mesmo, eu peguei, tive que depois fazer motor, mas esse aqui eu já consegui trabalhar mais tempo, entendeu? Tem coisas que travam a gente, entendeu? E a gente não pode deixar certo tipo de coisa travar a nossa correria, entendeu? Então hoje, 2026, hoje a gente está no mês de julho de 2026. Aí graças a Deus eu tenho um carro quitado, tem uma carretinha ali para trabalho também, que já está próximo de ser quitada, entendeu? A gente tem nossas reservas, entendeu? Então basicamente o vídeo de hoje é esse, entendeu? Ainda tem outra coisa ainda, possa ser que mais pra frente, quando chegar mais ali em dezembro, janeiro, fevereiro, eu quero basicamente fazer de novo, como se fosse o período da correria. Não vou botar como do cão não, da correria, que é um período que eu trabalho para quando chegar esses períodos agora de baixa, é igual aqui agora, ó, eu tô mais ou menos 14, 15 minutos falando e não encosta um carro, entendeu? Não tem uma venda, mas eu tô tranquilo porque eu tenho uma reserva, entendeu? Então, tipo, quando chegar mais ou menos nesse período aí de verão, é a época que a gente trabalha legal para poder fazer uma reserva maneira pro restante do ano, entendeu? Então o vídeo de hoje é esse. Se caso ficou alguma dúvida, bota no comentário, entendeu? Que aí eu tento fazer um vídeo mais explicativo, com as datas mais certinhas, que eu dei uma olhada ali por alto ali no Google Fotos ali, pô, passou um filme na minha cabeça e eu tinha que compartilhar isso. Tamo junto, abraço, valeu!